Eu estava em casa orando e Deus tocou, quando abri a palavra, abriu nesta passagem aqui, que me tocou no coração, não é, para ler aqui com os irmãos. Lucas, capítulo 10. Consegue abrir para mim? Glória a Deus. O verso 38 em seguida. Amém, irmãos? Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Senhor, estamos diante dessa glória, desse poder que é a Tua palavra, Senhor Deus, para nossos corações, que ela ache guarida em nossos corações, que Tu fale o que nós precisamos ouvir, não o que, Senhor, nós queremos, mas o que nós necessitamos ouvir nessa noite, Pai. E por isso, Senhor, eu estou aqui, Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua graça para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Hoje em dia é tão comum, né, irmãos, as pessoas não sair de casa, ficar presas em casa, não ir assim na casa de alguém, visitar. As pessoas muitas vezes estão tão assim acostumadas e dificilmente a gente recebe visitas, né? E quando muitas vezes a gente recebe, a gente fala um monte de coisas, comentamos muitas coisas assim, mas esquecemos do principal, de falarmos de Deus, de trazer algum ensinamento. E assim foi, era naqueles tempos com Jesus, né? Ele saía de casa em bairros, ele aqui, como diz aqui, né, ele estava a caminho, ele entrou numa aldeia. Ele foi naquela aldeia e lá ele sabia que tinha essa casa que estava ali, né, que iria recebê-lo, a casa de Marta, e ela foi e recebeu Jesus, né, foi uma hospedeira fiel ali, ela recebeu o mestre, e esse momento, né, ele sentou-se lá e começou a ensinar, e ela estava preocupada para lá e para cá, como nós fazemos, né? Estamos tão afoitos, tão preocupados com tantas coisas, com a limpeza, com os fazeres, e esquecemos dos principal. Esquecemos daquilo que Deus quer que nós paramos um pouco, como Ele disse: ó, Marta, Marta, estás ansiosa porque com tanta coisa, só uma coisa que é necessário, e né, uma coisa só que é necessário para nós, irmãos. De repente pararmos e se preocupar com o nosso lado espiritual, como ler, como meditar, como estudar, como orar, né? Porque isso é que nos edifica, e ele chamou a atenção de Marta. E muitas vezes nós temos muitas Martas na nossa igreja, né? Muitos Martos também, né? Para puxarmos para os homens, né? Que estamos tão apegados aos afazeres, às coisas desse mundo, esquece de buscar as coisas que é de Deus, que esquece de saber, de parar para ouvir a palavra, e ler a palavra e ouvir o que Deus tem para nós. E ela estava ali, né? Querendo pedir ajuda, e chegou a Jesus e disse: ó, Jesus, fala para Maria dar uma mãozinha aqui, me ajudar, né? Que muitas coisas assim. E Jesus disse para ela: Marta, Marta, né? Andas distraída em muito serviço. E aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, para que ela me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta,
estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e a qual não lhe será tirada. Irmãos, eu creio que também tem muitos aqui que realmente escolheu essa boa parte, porque nós estamos aqui, né? E você está aqui porque nós escolhemos essa boa parte, de ouvirmos a palavra do Senhor, de estarmos aqui ouvir o ensinamento que Deus estava falando naquele momento para Marta, porque muitas vezes as pessoas estão como Marta, não querem vir à igreja porque eles não estão querendo mais ouvir a palavra do Senhor, mas aqui a Maria, ela escolheu a boa parte. Maria escolheu sentar-se aos pés do Senhor Jesus e ouvir o que o Senhor estava ensinando. O que realmente nós vemos, irmãos, que ele estava sempre nas casas fazendo isso, né? Aqui a gente lê aqui também, aqui naquela casa onde ele chegou, aqui no livro de Marcos, aqui, 2, que diz assim, irmãos, ele estava ali, reuniu-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 1 aqui de Marcos 2, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa, né? Quem que soube? O povo soube, aquela multidão soube que ele estava naquela casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, né? Jesus estava naquela casa, ele estava junto ali, e aquela multidão que encheu aquela casa. E era interessante isso, né, irmãos, que o trabalho de Jesus era estar em casas também, né? Ele ia a uma casa, depois ia em outra, e neste lugar o que aconteceu? Né? Hoje nós estamos falando sobre milagres, né? E realmente foi um grande milagre que aconteceu neste lugar, que havia aquele homem paralítico, né? Que queriam, os 4 amigos foram levar ele lá para apresentar a Jesus, e eles não tinham como entrar na presença de Jesus, eles não tinham como fazer para entrar, porque era tanta gente. E eles, o que eles tiveram a ideia? De subir no telhado, tirar as telhas, tirar as palhas, como é que era em tempos, né? E colocar aquele paralítico diante de Jesus. Então, porque você vê que como era interessante o amor daquelas pessoas, aquelas que estavam amando aquele homem que estava paralítico e que se preocupou com ele para levar onde Jesus estava, para que houvesse um milagre. E muitas vezes nós queremos um milagre, mas muitas vezes não estamos assim preocupados em levar as pessoas, trazer as pessoas para que esse milagre aconteça, não é verdade? Muitas vezes nós queremos ver assim, mas a nossa posição é ficar, né, como Marta, né? Preocupada com as coisas, com os afazeres, e esquecemos que tem vida esperando de um milagre que nós podemos trazer, porque o Senhor é o mesmo que operou lá no passado, Ele opera hoje e opera amanhã, todos os dias, se nós se dispor a trazer essas pessoas para que elas recebam o milagre, para que elas tenham assim, a cura, porque muitas vezes elas são paralíticas, as pessoas estão paralisadas, irmãos. Elas estão presas ao sistema, presas às suas circunstâncias, e muitas vezes não conseguem nem andar. Precisa de 4 amigos, precisa de 4 pessoas para realmente carregá-las até mesmo, assim, para trazer este lugar. E muitas vezes nós estamos acomodados, nós estamos assim realmente esperando que acontecer um milagre, mas, né, se nós não trazermos, se nós não irmos buscar as pessoas, a gente não vai poder ver milagres. Mas nós cremos que nós temos um Deus que faz o milagre. Eu sei que Ele faz, né? Se nós trouxer e você com fé agir, trazer aqui, Deus vai realizar, vai levantar o paralítico, vai levantar as pessoas que estão presas aí no sistema. E por isso que realmente, e nós vemos aqui que Jesus, né, elogiou, olhou para aqueles amigos deles, olha, admirou-se da fé daqueles homens, de fazer aquele trabalho. Olha só, e qual que é a nossa obrigação, qual que é a nossa motivação para nós impactarmos o nosso Deus? O que estamos fazendo, irmãos, para nós chamar a atenção desse Deus, para nós assim, atrair para nós esse milagre que nós tanto precisamos?
né? Porque muitas vezes ficarmos parados, ficarmos olhando para o lado, muitas vezes não vai resolver, mas quando nós tomamos atitude como aqueles homens, com fé, não, nós vamos trazer aquele paralítico e Jesus vai levantá-lo, e como ele fez. Aí ali estavam os homens duvidando, né, que Jesus podia fazer isso, né, porque havia muitos curiosos, muitas pessoas que estavam ali somente procurando achar algo errado em Jesus, mas Jesus disse para ele: olha, os seus pecados estão perdoados, diz para aquele homem, eu perdoo os seus pecados. E eles tudo ficaram assustados. Olha, só Deus que pode perdoar, só Deus que pode fazer isso. Daí ele, sabendo os pensamentos deles, como diz a palavra, ele disse: não somente eu posso perdoar, como eu posso dizer, levanta-te e anda em nome de Jesus. E ele levantou, aquele paralítico levantou e tomou o seu leito e saiu andando no meio daquele povo. E eles viram o quão grande é o nosso Deus, e Ele está aqui no nosso meio, Ele está aqui pronto para fazer isso nessa noite. Basta a gente realmente ter fé como aqueles homens, para nós querer realmente ver o milagre acontecer no nosso meio, mas não podemos ficar olhando somente para o que está aqui, teremos que agir muitas vezes, temos que sairmos do nosso comodismo, temos que saber que há vidas que estão precisando desse empurrão até mesmo, e que você possa ser um que esteja assim pronto para fazer isso, que você possa ser um que possa estar assim querendo ser usado por Deus. Porque se nós estamos aqui porque Deus fez um milagre em nossa vida. Eu sou um milagre, você é um milagre, cada um que está aqui é um milagre. Se nós formos dar testemunho, quantos milagres, pessoas que estavam na sarjeta, pessoas que estavam nos montulhos, e Deus levantou e está hoje aqui, muitas vezes pregando, muitas vezes testemunhando, falando o que Deus fez e faz no nosso meio. E Ele é onipotente, onisciente, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e vai estar atuando em nosso meio. Eu creio, irmãos, como aqui esse lugar tem promessas. Deus tem promessa para esse lugar de ver até mesmo os mortos levantarem e ressuscitarem, porque Deus prometeu e vai cumprir. Essa é a promessa de Deus para o nosso meio, para a sua igreja. E se nós crermos, se nós tomarmos posição como aqueles homens, de sair e levar as pessoas aos pés do Senhor, eles vão receber realmente a cura, e as pessoas serão curadas e saradas, porque para o nosso Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. E se a tua causa está difícil, entrega nos pés do Senhor. Se o seu lar está difícil, coloca nos pés do Senhor, que Ele vai estar realmente ministrando e salvando aos teus familiares. Como Maria, né, irmãos? Nós temos que saber que Maria foi aquela privilegiada, né? E que dela não ia ser tirado, mesmo que Marta viesse falar: Senhor, peça para ela sair e me ajudar. Mas Deus falou: olha, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu o melhor lugar, é de eu estar aqui neste lugar. Essa é a boa parte que nós temos, irmãos. Nós temos que agarrar esse lugar e dizer: Senhor, nós queremos ver pessoas aqui recebendo a palavra aqui neste lugar, porque este é o lugar que Deus está ministrando, este é o lugar que Deus está curando, este é o lugar que Deus está realizando os seus sinais, as suas maravilhas. Se nós tivermos fé, se nós fizermos como Maria, sentarmos nesse lugar e dizer: Senhor, eis aqui, Senhor, eu quero ouvir mais da tua palavra, ter sede, ter amor por esta obra. Irmãos, quando nós fazemos com amor, as coisas fluem, sabe? Quando nós amamos a obra, quando nós amamos pregar, amamos evangelizar, as coisas andam em nossas vidas. Por isso, irmãos, temos que pedir: Senhor, renova o meu amor pela tua obra, renova o meu amor para estar orando, louvando, exaltando, porque quando nós amamos a causa do Senhor, Deus irá honrar a cada um de nós, porque não podemos fazer as coisas de qualquer forma. Temos que amar, estar aí sentados, ouvindo, precisar até mesmo varrer, estar como o pastor já pregou aqui uma vez, né, irmãos? O pastor aqui esteja pregando que qualquer atividade que você tem no reino de Deus, você fazendo com amor, Deus vai te recompensar, Deus vai te honrar, porque Ele é fiel e não vai te deixar com as mãos vazias, Ele vai suprir tuas necessidades.
E por isso, Senhor, por isso estamos aqui neste lugar, né? E eu quero dizer ainda, irmãos, que para fazermos isso, nós precisamos nos preocupar com essas pessoas que estão aí, realmente, que passaram por nosso meio, né? Nós temos tantas pessoas que cada um for lembrar os nomes das pessoas que passaram aqui, que estão longe do Senhor, né? Pessoas que muitas vezes têm dificuldade de vir à igreja. Tem o nosso irmão Sidney, que estamos ali levando a ceia para ele, orando por ele. Deus, que ele possa realmente ser curado e voltar a cultuar conosco, porque ele tem desejo, irmãos, de retornar, ele tem saudade. Quando eu vi que a irmã aqui falando do culto à noite, que eu liguei para ele o nosso TV chamado final do celular dele, né, para ele assistir o culto. Ele olhou, irmão, olha a irmã aqui, né? Ele estava assim curioso, ele lembrou, viu os irmãos, se alegrou assim, sabe, irmãos? Por isso que são pessoas que precisam da nossa ajuda, precisam que nós realmente se preocupe e ore para que Deus possa fortalecer e trazê-los de novo para estar no nosso meio, para que nós possamos nos alegrar junto e ouvirmos a sua palavra. Amém? Vamos